Senhor presidente dessa sessão, Ibsen Pinheiro, senhor presidente que acaba de nos deixar, Arlindo Chinaglia, membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados, ilustres representantes da comunidade judaica do Estado de Israel e da família Aranha, minhas senhoras, meus senhores, me falta com certeza o brilho dos oradores que me antecederam, razão pela qual, para não me trair a memória e não me trair a fala, trouxe um pronunciamento para ser lido. É com muito orgulho que faço, nesta sessão solene, pronunciamento em nome do meu partido, o PMDB, que me honra profundamente com a possibilidade de representar as vozes e o pensamento do povo do Estado de Israel, quando da comemoração de seus 60 anos da intenção da criação de seu Estado. Agradeço especialmente ao ex-presidente desta casa e presidente desta sessão, deputado Ibsen Pinheiro, PMDBista do Rio Grande do Sul, pela iniciativa da realização desta sessão solene, e ao nobre deputado Max Rosman, PMDBista do Paraná, pelo apoio e pelas valiosas colaborações à causa do povo judeu. Falo em nome dos descendentes e imigrantes, e para citar alguns tão importantes e tão caros para todos nós: Samuel Malamud, Bernard Daim, meus avós Jacó Volosh e Alexandre Zaturansky, que também aqui no Congresso Nacional fazem-se atualmente presentes. Shalom. Esta palavra de fácil definição, que para nós, descendentes da terra prometida, cidadãos do mundo, nos lembra a cada dia o real desejo do povo judeu espalhado pelos 4 cantos do mundo, e em especial em nossa querida Israel. Shalom representa a busca incessante pela felicidade, pela integração entre os povos, pela união dos ideais comuns aos homens de bem. É o cuidado com cada ser vivo, com a natureza, é o respeito aos mais velhos e às tradições ancestrais, é a convivência pacífica e harmoniosa entre todos os homens. Shalom, para nós judeus, senhoras e senhores presentes, é a paz. Historicamente falando, a paz para o povo de Israel vem sendo escrita à custa de sangue e de toda a sorte de provações. Sangue em guerras centenárias e de 6 milhões de vidas truculentamente ceifadas no holocausto imposto pela besta nazista. Uma mancha na história da humanidade. Ainda assim, senhoras e senhores, apesar de profundamente marcado, mas imbuído do mais puro espírito festivo, o povo judeu mantém viva a tradição de celebrar seus heróis, homens e mulheres que registraram para a eternidade seus nomes e feitos, uma vez que estarão para sempre cravados no coração de cada um de nossos irmãos, de cada monumento histórico para nós sagrados, que estão profundamente impregnados nos legados que deixamos às gerações futuras. Hoje, com muita alegria, nesta sessão solene da Câmara dos Deputados, comemoramos o aniversário acontecido a 29 de novembro último, dos 60 anos da elaboração da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que culminou na criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. Nossa terra prometida, e como é típico do povo judeu, cultuamos, mais uma vez, uma trajetória de coragem e luta nas lembranças de nossos heróis e mártires. Não poderia haver oportunidade melhor que esta, senhoras e senhores,
que apresentamos crescentes relações bilaterais, comerciais, técnicas de cooperação e de pesquisa entre Brasil e Israel, para, em especial, celebrarmos o nome de um brasileiro, um gaúcho advogado, nascido a 15 de fevereiro de 1894, filho e descendente de proprietários de terra, cujo marco na vida profissional deu-se na política e nas relações internacionais. Senhoras e senhores, o povo judeu tece seus respeitos e a mais profunda admiração a Oswaldo Euclides de Souza Aranha, ou simplesmente Dr. Oswaldo Aranha, um dos principais articuladores da Revolução de 30, ministro da Justiça do governo provisório e ministro da Fazenda em 1931. Um homem à frente de seu tempo. Foi embaixador em Washington entre 1933 e 1937 e ministro das Relações Exteriores em 1938. Em 1947, teve participação decisiva na Organização das Nações Unidas, na criação do Estado de Israel. E não podemos nos esquecer, foi daqueles brasileiros que fez o Brasil caminhar para o lado certo na Segunda Guerra Mundial, em defesa da liberdade e em defesa dos povos e da humanidade. Defensor ferrenho do direito internacional, manteve sempre uma postura de destacar os interesses de Israel, mas também dos vizinhos palestinos e dos Estados árabes do Oriente Médio, indiscriminadamente. Um brasileiro que pautou-se pela justiça e por assegurar os direitos à vida e à independência de todas as nações. E merecidamente foi agraciado com a comenda de grande benemérito de Israel. Senhor presidente, eu peço vênia para continuar o meu discurso, porque vou entrar agora numa questão que muito me emociona, uma questão de caráter pessoal. Não são de hoje os meus laços com a família Aranha, vêm desde os tempos dos meus avós. E posso dizer com toda certeza de que, se parte da minha família hoje no Brasil se encontra em função do pai de Zazi Aranha, embaixador Sérgio Correia da Costa, à época um jovem diplomata, Sérgio Costa, e do ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha. Pois minha avó, desesperada por não conseguir trazer para o Brasil a sua mãe, num período em que havia alguma restrição à entrada de judeus no país, através das mãos de Sérgio Correia da Costa, obteve a autorização imediata e pronta do chanceler Oswaldo Aranha para que minha avó recebesse o visto e pudesse viver e morrer posteriormente em solo brasileiro. Só isso seria, para mim, razão suficiente para cultuar e homenagear os Aranhas pelo resto da minha vida. Apesar de todos os esforços para a unificação do novo Estado e da retirada do comando inglês de um território ocupado por várias etnias, já reconhecido como Estado de Israel, os conflitos na região ainda fazem-se presentes, inacreditavelmente, até os dias de hoje. Em defesa da paz, no respeito à pessoa humana, no pacifismo, na solução de conflitos que devem a todo custo ser discutidos diplomaticamente e não por outras formas, na disseminação do amor universal, maior e mais fraterno nos relacionamentos entre os povos. É com esse espírito, com esse propósito, do fundo do coração de cada um de nós, que pleiteamos a paz, a harmonia e a igualdade entre os homens. Mas para isto não bastam apenas as intenções, as palavras e os acordos não cumpridos. É tempo de realizações, e só a paz traz a harmonia e a integração. E é de paz que o mundo necessita. Como dizia o premier Yitzhak Rabin, Prêmio Nobel da Paz de 1994, assassinado em 4 de novembro de 1995, na Praça dos Reis, em Tel Aviv. Suas últimas palavras foram: eu sempre acreditei que a maioria das pessoas quer paz e estar pronta para assumir os riscos por ela. A violência deve ser condenada e isolada.
Shalom, paz a todos.